Vamos prosseguir. Se os termos paz e equilíbrio nos leva à saúde, o que você nos diz das doenças de Irmã Dulce, Frei Damião, Chico Xavier? Vieram várias questões a este respeito. São fenômenos kármicos. O fato de a pessoa ser boa, gentil e nobre não implica que haja sido nobre, gentil e boa em outras vidas. As aquisições dos valores positivos são resultados de experiências nas quais o espírito malogrou. Mas eu informei também que esses estados não são negativos, são experiências evolutivas. Quando vemos, por exemplo, João Evangelista reencarnado como Francisco de Assis, apresentando tantas debilidades, isto não significa que sejam provas ou expiações, mas são solicitações que o Espírito faz para ensinar a nós outros, os mais frágeis, como enfrentar as vicissitudes com alegria. Se olharmos os sofrimentos de Cristo, de maneira alguma ele resgatava qualquer karma, não trazia dilacerações pelas enfermidades convencionais, mas o seu suplício na cruz, as dilacerações morais pelo abandono dos amigos, são solicitações dele, que não tendo culpa, carregou um fardo para nos ensinar com paciência a suportar o efeito das aflições que nós próprios buscamos. Daí informamos que nem sempre teremos saúde no convencional, da falta de doenças, de bem-estar, e que a postura da paz é para que nós administremos os problemas de saúde quando não correspondam às nossas exigências e padrões de equilíbrio. É natural, portanto, que os espíritos nobres ensinem-nos a sofrer, mesmo sem que eles tenham karma. Porque a função da dor não é apenas depurativa, é também auto-iluminativa. Nós trouxemos de algumas doutrinas ortodoxas do passado a dor castigo, a dor punição, a dor método de um indivíduo sublimar-se. E muitos que nos adentramos pelo Espiritismo, costumamos dizer: aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Como se ele fosse obrigado a aceitar uma doutrina que não lhe apraz, mas que a divindade lhe impõe por um processo de padecimento. Esse raciocínio não é correto. A divindade não nos impõe, nós elegemos. Porque o sofrimento não é de Deus, diz os Espíritos. O sofrimento é resultado da derrogação das leis. Quando nós desrespeitamos as leis, elas passam a disfuncionar em torno de nós, até que as reajustemos e adquiramos o nosso equilíbrio. Então, as dores sofridas por Jesus é a dor de uma mãe, de um pai, pelo filho rebelde. É uma dor moral, muito mais ácida do que, às vezes, uma enfermidade perturbadora. Então deveremos considerar a dor desses apóstolos da humanidade como resultados kármicos de priscas eras ou solicitações espontâneas para se tornarem exemplos de coragem e de resistência para aqueles que estão sofrendo por motivos justos. Minha mãe é contra a regressão. Equivale dizer a terapia de vidas passadas. Ela sempre diz: se a regressão fosse boa, Deus não nos teria dado esquecimento. É válida, segundo a ótica da saúde e da paz, como terapia? Sem dúvida nenhuma. E por isso mesmo não é uma terapia espírita, é uma terapia alternativa. Não são os espíritas que a divulgamos, são os psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, psicanalistas.
que através do método regressivo constataram a reencarnação. Na terapia regressiva, a pessoa não se recorda de vidas passadas. Aí está um dos equívocos. A pessoa é levada ao momento no qual gerou trauma que hoje lhe perturba. Não se vai lembrar com quem viveu, onde esteve, como foi a sua vida. Faz recordar a terapia psicanalítica, em que o paciente volta ao período perinatal e evoca a cena traumática, que é motivo hoje de aflição. Na terapia regressiva, o indivíduo é levado, repito, ao instante em que delinquiu ou em que foi vítima de certa circunstância. Aquele trauma é hoje a razão do seu desequilíbrio. E o terapeuta, diluindo aquele trauma muito profundo, restaura o equilíbrio no paciente, que se liberta então do problema desesperador. Daria a impressão que a gente voltava ao passado, revivendo as horas, recordando 1000 acontecimentos. É um pouco de fantasia. Ademais, os grandes terapeutas como o Dr. Brian Weiss, que é considerado hoje um dos mais nobres e esteve no Brasil no ano passado, a pessoa não perde a consciência, fica num leve torpor, porém lúcido, e evoca aquelas cenas traumatizadoras em estado de lucidez. Daí os espíritas recomendarmos que essa terapia seja feita por um especialista, um médico, psiquiatra, psicanalista ou psicólogo, e que ademais do curso acadêmico haja feito o curso de especialização nessa área, para evitar que a pessoa se recorde da cena traumática e não a saiba diluir, deixando reminiscências mais vivas, portanto mais perturbadoras. Daí tenhamos em mente que se trata de uma terapia alternativa, perfeitamente válida quando realizada por especialista, como qualquer outra. Alguns dizem, mas Emmanuel é contra, em uma mensagem que ele deu. Também não é verdade. Foi-lhe feita uma pergunta: é lícito recordar o passado? Não. E então ele explicou que o esquecimento era uma dádiva de Deus. E algumas pessoas usaram a resposta tendo um objetivo direcionado. Os terapeutas regressivos também não são de acordo que se recorde o passado, mas que se volte ao momento da ação perturbadora para libertar-se da lembrança inconsciente. Fica, portanto, esclarecido. Doenças com fundo alérgico, como a asma, a bronquite, rinites, teriam como causa, além dos agentes físicos catalogados pela ciência, algum comportamento psíquico específico? Sim. Profunda sensibilidade mediúnica. As pessoas sensíveis do ponto de vista mediúnico e com uma alta carga de compromissos negativos que traz do passado, são muito susceptíveis aos distúrbios alérgicos. Na minha infância, eu padeci por muitos anos, durante a primeira e a segunda infância, de asma. E na minha cidade natal, feita de superstições, as simpatias que eram conhecidas foram aplicadas, sem que eu lograsse cura. Até que uma senhora teve uma ideia muito feliz. Pediu à minha mãe que torrasse plumas de urubu e desse com rapadura. É o tipo do remédio que mata o asmático ou que cura. Eu sobrevivi, nem fiquei bom, nem morri. E à medida em que os fenômenos mediúnicos foram orientados, eu me fui libertando da asma. Mas fiquei
com uma ligeira bronquite crônica, que, segundo os amigos espirituais, é uma herança de um suicídio em encarnação pregressa, já algo recuada, em que o meu aparelho respiratório foi profundamente perturbado. Daí eu trouxe as marcas e faço tratamento homeopático há 10 anos, pacientemente, tendo períodos melhores e períodos menos melhores, mas que de maneira nenhuma afeta o meu comportamento doutrinário e o meu trabalho utilizando-me do aparelho respiratório. Aprendi algumas técnicas com os espíritos para poder respirar e vou levando a bronquite sem deixar que a bronquite me leve. Quando você falou em esquecimento, me veio uma pergunta: qual o caminho para que possamos assimilar os novos conhecimentos com facilidade e criatividade? Como agir mentalmente, não saindo daqui e procurando voltar às velhas ideias? Porque a nossa tendência é ouvir por um lado e sair pelo outro. E alguns nem chegam a ouvir por um lado, cochilo durante o momento que ouvem. Nós deveríamos repetir os pontos-chave, recordarmos-nos daquilo que mais nos interessou, porque no conjunto todo, que são explicações do essencial, vão alguns pontos-chave, como nós dissemos. As regras essenciais são o auto-amor, aceite-se como você é, procure melhorar-se cada dia mais. No princípio do cristianismo, contava-se uma tradição, que um jovem chegou a um grande profeta de Israel, Shammai, e perguntou-lhe: o senhor me poderia ensinar a Bíblia durante todo o tempo em que eu posso permanecer de pé num só pé? E Shammai disse: é impossível, a Bíblia é muito grande e você não aguentaria ficar de pé num só pé. Ele disse: então não me serve a sua doutrina. O jovem recorreu a um outro profeta de nome Hilel e perguntou-lhe: o senhor me poderia ensinar a Bíblia durante o tempo que eu possa ficar de pé num só pé? Hilel lhe disse: pois não, tome a postura. O rapaz fez o número 4 com as pernas. Hilel olhou e disse-lhe: ame, e calou a boca. Ele perguntou: mas só isso? Hilel disse: só isso. E o resto que tem na Bíblia é explicação disso. Para quem já ama, não necessita a Bíblia. Então, em um temário desta natureza, há pontos-chave. Os demais são elucidações, corroborações, são técnicas para evitar o cansaço. Mas o essencial é que nós vamos levar e vamos repetir aquela pequena relação dos 5 pontos. E então nós vamos colocar esses 5 pontos em destaque para trabalharmos. Daí é sempre conveniente apontarmos aquilo que nos diz respeito, para que possa constituir uma diretriz de segurança para nós. Frente a alguém querido que nos fere, nos persegue, adotando posturas contrárias ao senso de justiça e amor, como conciliar a atitude de saúde psíquica e perdão, sem sermos coniventes e sem aceitarmos o erro, dando ao indivíduo o direito de ele ser como é e nos permitindo ser como devemos ser. Todos nós temos muitas dificuldades. Nós não reencarnamos no lugar em que merecemos, mas no lugar onde necessitamos para evoluir mais. E todos nós, com raríssimas exceções, reencarnamos-nos ao lado de pessoas de quem necessitamos para nos alfinetarem, a fim de nos disciplinarem a resistência. É com as pessoas amadas que nós aprendemos a suportar os inimigos. Porque o fato de a pessoa ser amada não implica que nós tenhamos divergências. Há indivíduos românticos que pensam que a pessoa amada é sempre aquela luva que se ajusta à mão. Mas se a mão engorda, a luva fica apertada. Se a mão emagrece, a luva fica folgada.
Daí mesmo a pessoa amada, porque nos ama, discrepa de nós. Aborrece, se briga, reclama. Esse é o mais admirável tempero do amor. Uma amiga que eu tenho, que é muito feliz no matrimônio, disse-me: nada melhor do que uma briga conjugal periodicamente, porque o retorno é uma delícia. E eu disse para ela: mas não fique de mal por mais de 3 dias, porque senão tem outra de olho que toma o seu lugar. Então, diante dessas pessoas difíceis, não permitamos que nos perturbem. E eu lhes digo isto com um grande espírito de vivência pessoal. Numa larga existência como a que eu tenho vivido, não é fácil. Na minha própria família, eu tenho uma irmã carnal que foi para mim um mestre, ensinando-me resignação, coragem e muita paciência. Porque a minha irmã, como era natural, em qualquer criatura tinha seus distúrbios. E no período do catamênio, ela era dominada 3, 4 dias antes por dores e cólicas atrozes. Nesse período ela se transfigurava e praticamente enlouquecia. Depois que passava o fluxo menstrual, ela ficava mais de uma semana absolutamente desvitalizada. Ademais, havia entre ela e meu pai uma diferença kármica muito dolorosa. Estávamos às vezes em casa conversando e ela me dizia assim: ele está vindo aí, porque ela nunca pronunciou o nome de meu pai. Daí alguns minutos ele chegava. Ela percebia a irradiação psíquica dele a 1 quilômetro de distância. E então, à medida que ela percebia se ela estava na sala, ela saía para não o ver. Se estava na porta, ela se recolhia à intimidade do quarto para não o ver. E um dia, viajando de ônibus com meu pai na cidade, ele me olhou assim, eu estava distraído, e ele me disse: sua irmã, se ela pudesse, ela me matava, não é verdade, meu filho? Eu disse: é sim, Senhor. Era verdade. Eles se odiavam terrivelmente. E então eu senti uma profunda compaixão de meu pai e de minha irmã. E no momento em que eu me voltei para olhá-lo, eu vi a cena que aconteceu no passado, em uma região da Argélia, em que ela, bailarina de um cabaré, havia sido lesionada por ele. Ela o roubara da esposa e ele a matara. Nasci agora como filha para sublimar o amor. Eu era mais que um adolescente. E na minha ingenuidade eu falava com ela. Ela me dizia: ele é seu pai. Eu digo: mas então você está dizendo que mãe adulterou? Porque nós só temos uma mãe e um pai, mas ele não é meu pai. Quando eu adquiri consciência espírita, embora meus pais morassem comigo e eu fosse responsável pelas despesas, eu pedi-lhes licença para fazer o evangelho no lar, porque eu nunca impus a doutrina espírita que esposo a ninguém, nunca, sempre expus. E quando a pessoa não aceitava, também não me envolvia. Respeito a liberdade dos outros, e respeito muito. Daí também eu não deixo que a pessoa entre na minha liberdade. Faço exatamente o que eu acho que eu devo. Aceito sugestões, mas não me submeto a opiniões. É o direito de liberdade de consciência. Senão nós somos eternamente imaturos. E a minha irmã continuava doente. Eu fazia o culto evangélico. Ela, nesse momento, ligava o rádio altíssimo, porque a nossa sala de jantar era conjugada ao seu quarto de dormir. E eu fazia o culto. Isso contado em meia hora, não vale por 25, 30 anos. E eu sabia que era um desafio a minha crença nova. E eu tinha que amar a minha irmã porque ela me amava. Paradoxalmente, ela me amava e amava a minha mãe. Mas amava a sua forma temperamental. Certo dia que ela se distraiu, eu quebrei a fechadura da porta, para a porta ficar aberta.
Depois eu botei um calço na porta, ela fechava, mas não trancava, que era para ela ouvir o culto evangélico. E lentamente, certo dia, ela estava tão grave, que ela me disse textualmente: você é bom para quem não lhe conhece, porque dentro de casa eu estou morrendo e você nunca me aplicou passe. Você anda dando passe aí em todo mundo que não tem nenhum parentesco com você. Cadê a sua bondade? Cadê o seu espiritismo? É bom para os de fora, mas dentro de casa eu estou morrendo e você não me ajuda. Eu disse: porque você nunca pediu. Já que você sabe que eu faço isso, você não pede porque não quer. Então eu não lhe obrigo, porque eu sei que você não gosta. E se eu pedir, não há problema. Então me dê um passe agora. Eu disse: vamos lá. Você vai ter que escutar o evangelho antes. Para quê? Para dulcificar seu coração e para que os seus acompanhantes, os meus irmãos, escutem. Ela disse: vamos lá. E me puxou, me levou ao quarto para dar o passe na marra. Eu li o evangelho, criei o clima, apliquei o passe, porque eu via a entidade perversa que a molestava, que estava entre ambos, ela e meu pai. Falava-lhe mentalmente, mas ele dizia: não se meta, que o problema não é com você, é com eles, e eu não vou ceder. Anos, ele dizia: de você eu gosto, não tenho nada com isso, mas eles dois me pagam. Muito bem, depois que eu apliquei esse passe, tive uma visão de tanta dor, que eu não gosto de contar as coisas afligentes para não impressionar, mas se tratava de um espírito tão perverso, que ele lhe sugava as energias sexuais à distância psíquica, vampirizando-a. Começamos a cortar esse fluxo, e a partir daí eu aproveitei do primeiro pedido, e no dia seguinte eu perguntei: quer hoje? Não. Tá bom. Até quando eu disse assim: quero. Fomos aplicando. A minha irmã tinha um namorado, que eu não sabia como é que ele conseguia gostar dela, porque eu, como irmão espírita, tinha dificuldade, mas ele gostava, coisa kármica, um homem bonito. Minha irmã não era de uma miss, era ajeitada, mas ele era um homem bonito naquele tempo, de Tyrone Power, Errol Flynn. Eu sei que vocês não conheceram, né? Agora é Gary e tal. Ele era assim, algo hollywoodiano. E quando ele vinha conversar com minha irmã, eu digo: eu acho que ele está pensando que ela é rica, porque não é possível. Ela o punha para fora, mandava-o embora, e ele voltava. E eu digo: é problema kármico. Os anos foram se passando, e certo dia eu recebi uma criança de uma mãe que estava morrendo de tuberculose pulmonar. E a mãe me disse assim: leve-o, estava esperando o senhor para poder morrer. Ela estava delirando numa cama, e sobre a cama uma rede com uma criancinha. Ela disse: Edivaldo, eu deixo de comprar remédio para comprar leite e talco para meu filho. Então eu peguei a criança e disse: agora pode morrer, porque ele vai ter família. Ela morreu meia hora depois. Eu levei a criança para a mansão do Caminho. Passados alguns meses, um dia eu levei a minha casa, a casa onde moravam meus pais e minha irmã. E minha irmã viu o menino e gostou. Ela sintonizou de imediato com o menino. E então ela me disse: Di, traga ele para ficar aqui um dia comigo. Eu digo: não posso, porque é uma exceção. Ah, mas mesmo de uma criança que eu gosto? Eu digo: mas eu tenho lá 125. Se você gosta desse, o que é que eu faço com 124? Você vai lá. Não, lá eu não vou nunca. Eu digo: ele não vem aqui nunca. É uma questão de equilíbrio de ordem. Esse menino seria a chama votiva. Vez que outra, eu levava outros, e levavam também. Ela abraçava só a esse, e aos outros ela disse: mas que meninos antipáticos. O meninozinho cresceu, e quando ele estava falando que eu levei à nossa casa, passou um gato.
E ele chamou o gato com tanta graça que todos nós ficamos encantados. Ela ficou apaixonada pelo menino. E me disse, se algum dia eu tiver um filho, eu gostaria que fosse assim. Eu disse, mas será assim, Deus vai lhe conceder. Nesse ínterim, ela se foi libertando daquela entidade. E para evitar problemas, eu convidei meu pai para morar comigo na mansão do caminho. Porque estando longe do contato diário, diminuía a zona de atritos. Mas aí ele disse, olha pai, o senhor gosta tanto de caminhar. Lá é uma área tão longa, tem as crianças para o senhor brincar. Ele aceitou e foi morar comigo na mansão do caminho. Ele vinha no fim de semana, ficava em casa, mas o problema prosseguia. Nesse ínterim, ele enfermou gravemente. E ao enfermar gravemente, os espíritos me disseram que ele ia viajar. Eu cheguei a casa e disse, olha, pai está desencarnando. Eu gostaria que mãe fosse ficar com ele essas últimas horas. E virei para ela e disse, é a sua última oportunidade nesta encarnação. Eu não posso conceber que você teve um pai extraordinário, um homem honrado. Ele nos legou dignidade. Era daquela linha que dizia assim, eu dou um fio da barba e vale mais do que um contrato. Um homem de nobre caráter. Ele me deu dignidade, me ensinou a viver dignamente para nunca perturbar a ninguém. Tive isso nele, o exemplo ético de não criar embaraços a pessoa alguma, pelo menos conscientemente. Então aproveite, vá vê-lo. Ela disse, ele vai morrer mesmo? Eu digo, vai. Ela disse, então eu vou. Levei-a com minha mãe. Então minha mãe entrou no quarto, ficou ali. Eu percebi que estava chegando o instante, disse, mãe, sai um pouquinho. E disse, pai, o senhor gostaria de levar essas mágoas? Uma encarnação, o senhor viveu 82 anos. Não era bom acabar isso hoje? Eu trouxe a minha irmã. Ele perguntou, o que é que você acha, meu filho? Eu disse, Deus é muito bom. Aproveite. Eu vou mandá-la entrar. Ele disse, mande, meu filho. Eu vim, chamei-a. Ele disse, pai, está lhe esperando. Ele disse, vá comigo. Eu digo, não, o problema é de vocês dois. Eu não posso. Vocês têm que resolver. Ele disse, mas eu tenho medo dele. Lembrem a consciência, a marca do passado. Eu disse, eu entro, mas vocês têm que fazer as pazes a sós. Aí entrei segurando o braço dela, ela tremia, como se estivesse caminhando para o cadafalso. Aí eu sentei-a e disse, pai, está me ouvindo? Ela aí se enterneceu. Perdoe-me, pai. Pela primeira vez na vida ela o chamou de pai. Eu não fiz por mal. O senhor sabe que eu sou doente, que eu sou doente. O senhor me perdoa? Então ele pegou a mão e disse, Deus te abençoe, minha filha. Que tempo que nós perdemos. Ele disse, não perdeu não, pai. O senhor vai voltar ainda como filho dela. E disse, você volta como meu filho? Ele disse, não tenho merecimento. Mas se Deus permitir, eu gostaria de voltar como seu filho outra vez. Os dois se abraçaram. Aí eu saí. Quando eu retornei, ele pegou minha mão e disse assim, meu filho, Deus te abençoe. E morreu. Desencarnou. Bom, sepultamo-lo. Trouxemos-las para casa. Daí a um mês, ela me chamou e me disse, Di, eu quero dar a minha vida aos órfãos. Você me aceita? Eu disse, olha, você é uma pessoa muito difícil. E lá você não será minha irmã. Você será uma irmã espiritual. Porque lá eu não atendo aos seus caprichos, aqui eu atendo. Mas lá eu tenho uma disciplina que não abro mão. Você não será diferente dos outros. O que os outros fizerem, você terá que fazer. Você não vai ser porta-voz dos outros que querem falar comigo e vão usar você, porque eu não considero. Você, se for para lá, minha filha, você vai morrer. Isto é, acabaram seus vínculos. Você vai trabalhar lá para Jesus. Claro que eu terei um carinho especial por você, mas nenhum capricho eu atendo. Então ele aconselha a não ir.
Vá visitar, vá periodicamente, porque na hora que decidir, se você sair, você me cria um problema. E depois você tem o seu namorado. Eu não vou admitir que ele vá para lá namorar com você. Ela disse, não, eu vou acabar. Mas por quê? Porque eu não o mereço. Ele merece uma esposa melhor do que eu. Ele disse, mas você o ama. Amo. Mas eu tornarei a vida dele muito difícil. Então eu vou libertá-lo para que ele seja feliz. Eu o amo tanto que ele vai ter em mim uma péssima esposa por causa dos meus desequilíbrios. E se ele estiver disposto a casar com você assim mesmo, ele não vai aguentar, porque eu me conheço. Ele disse, então acabe. Ele disse, você me ajuda? Eu digo, ajudo. No dia que o rapaz veio bem alegre, com um buquê de flor, com brilhantina no cabelo, sentamos-nos e ela disse, eu o amo, mas eu quero me dedicar à obra que meu irmão está realizando. E prefiro tomar conta das crianças, sem serem meus filhos. Daí eu quero deixar você livre. Ele disse, mas eu amo-a. Ela disse, eu também. E nos amamos tanto que nós vamos ser amigos. Porque como amantes nós vamos cansar-nos e ferir-nos muito. E como amigos será para sempre. E você não insista porque você me conhece. Ele me olhou e disse, assim é melhor para todos nós. Você realmente merece um lar muito bom. Ela não pode lhe dar. Eu sei que é muito doído agora, mas será mais doído depois. Naquele tempo não havia divórcio. Eu digo, é melhor assim. Ela vai morar comigo na mansão. Você pode visitar de domingo em domingo de manhã. Porque lá não há área para isso. Claro, era uma solução dolorosa. Ele aceitou pelos fatos. E ela se transferiu para morar comigo na mansão do caminho. Meus amigos, uma confissão dessa de público, como diz o vulgo, é preciso ter raça. E eu tenho. E ela se tornou uma irmã incomparável. Como somente sabia costurar, ela disse, eu vou me responsabilizar pela costura da comunidade. E assumiu o departamento de costura. Naquela época eram 125 crianças residentes. Hoje são 150 somente na creche. Ela costura todas as roupas das crianças da creche. Claro que nós recebemos muitas ajudas, mas ela é responsável. O rapaz continuou visitando aos domingos como amigo. Ela se fez uma filha para minha mãe, como poucas. Chegava ao cúmulo de dormir na mesma cama, para quando minha mãe tivesse a respiração alterada, ela estar vigilante. Quando minha mãe enfermou, ela pôs uma esteira no chão, não aceitou colchão, nem colchonete, nem cama adicional, para ficar segurando minha mãe e qualquer coisa estar ali. Sublimou esta existência, porque Deus é amor. E quando mãe estava partindo, ela disse à minha irmã, não chore, você não pode ficar nervosa. Lembre que seu irmão é espírita e você tem que dar o exemplo para ele não ficar mal. Porque se ela desequilibrasse, como os confrades são muito generosos, e eu dizia assim, vê, ele não conseguiu nem a irmã, quanto mais o resto. E ela aguentou, ela dizia assim, eu faço isso pela sua fé. Mas ela já tinha fé. Muito bem. Minha mãe desencarnou. Ela continuou morando sozinha numa casa que nós compramos com um empréstimo imobiliário da repartição onde eu trabalhava e oferecemos à instituição para que ela pudesse morar ali. E pagamos mensalmente uma cota para ela morar ali, para não explorar a instituição. Então, ela é de uma utilidade impressionante. Ela nunca interferiu a favor de ninguém. Numa comunidade de mais de 400 adultos, os senhores podem imaginar. E as pessoas vêm e dizem assim, fale com o Divaldo, ele mora ali em cima. Vai falar com ele. Nunca. Nunca queixou de ninguém. Eu só posso estar com ela uma média de 10, 15 minutos por dia, quando eu a visito. Às 16h50 eu desço, fui com ela até às 17 horas, que é a hora do nosso lanche, preparando a reunião. Então conversa um pouquinho, rapidamente.
nunca nos criou o menor embaraço. Ela está conosco há 30 anos, nunca foi ao portão, nunca saiu da sua casa. Ela nunca me visitou no prédio ao lado, nunca foi ao meu quarto, ela não conhece. Dedicou-se inteiramente às crianças. Um dia eu lhe perguntei: por que você mudou tanto e aceitou o espiritismo? Ela disse: porque você nunca me obrigou. Você sempre respeitou a minha liberdade. Daí o que você prega para os outros, quando vem me falar, eu digo: é verdade, porque ele age assim dentro de casa. Então todos nós temos desafios. Não é fácil a estrada de ninguém. Não abdiquemos também do nosso ideal. Não sejamos coniventes e digamos à pessoa: você tem o direito de fazer como lhe apraz, mas não concordo, eu vou fazer como devo. E não entramos em área de atrito. Eu sintetizei em 15 minutos uma história de 50 anos de vida. Agora os senhores imaginem isso diariamente. O que o povo chama as picuinhas, as pirraças, as indiretas, as portas batidas, as provocações, porque ela estava telementalizada por forças ultrajantes do espiritual inferior. Não era apenas o problema dela junto a meu pai, era também o problema em relação a me ensinar a ter paciência. Então eu aprendi a ter paciência com os outros, porque aprendi a ter paciência dentro de casa. Daí ninguém pode ser um bom cristão na rua se não for para com a sua família. Porque é muito fácil ser gentil com os estranhos, mas a primeira caridade começa dentro de casa. Batam palmas. Por que digo isto? Porque há poucos dias, em uma entrevista, alguém me perguntava assim: por que os pais espíritas não conseguem que os filhos se tornem espíritas? Uma pergunta bastante embaraçosa. Eu disse: porque por certo os pais não exemplificam dentro de casa, com naturais exceções. Muitas vezes eles são espíritas no centro, chegam em casa, tem muitos atritos, tem um comportamento que não corresponde. Então os filhos que não acreditam na conduta deles, não acreditam na fé que eles esposam. Daí os pais, os nubentes, as famílias cristãs, teremos que ser cristãos dentro de casa. Ter paciência com os que são difíceis, ter tolerância, porque o nosso exemplo pode não converter, mas adquire respeito e mérito diante daqueles que nos acompanham. Como podemos mudar nossa postura interior perante os problemas sem criarmos uma atmosfera artificial que possa caracterizar uma fuga da realidade, vivendo integral, emocional e totalmente a nossa psicosfera interior? Naqueles dias mais difíceis que eu experimentei, porque às vezes íamos nos deitar e ela começava a cantar. E no dia seguinte eu tinha que levantar cedo para trabalhar, para manter a família. Então o que fazia? Eu orava, mas continuava acreditando nos ideais, porque eu sabia que a maior terapia contra obsessores é a paciência. E é, acima de tudo, o bom exemplo que nós damos é que os converte. O tema vai abordar obsessão no próximo item. E muitas vezes eu falei a espíritos profundamente perversos: como você pode fazer isto? E ele dizer: você ama porque não é com você. Eu digo: não, aqui nós temos filhos de pais que nós não conhecemos e os adotamos como nossos filhos. É um fato. Era um argumento real, e eu dizia: fique conosco, passe uma semana conosco, fique nos acompanhando. E na outra semana ele dizia: mudei de opinião, porque se vocês são capazes de amar aos estranhos, também podem me amar. Porque há muitos desses espíritos que dizem: não estou tentando libertar a pessoa do sofrimento, eu amo você, porque eu os vejo.
Eu os olho nos olhos. Eu amo você. Eu sei que você está sofrendo. Não é apenas a pessoa que deve ser libertada. Essa pessoa tem dívidas e mesmo que você a deixe, ela vai sofrer porque ela é endividada. Mas não seja você o criador de sofrimentos maiores para você. Então, você é capaz de me amar? Eu digo, veja, a nossa casa é uma casa de amor. Passe uma semana conosco. Será que eu não vou perturbar? Eu digo, não. Você será um convidado, um hóspede. E nós temos todo tipo de hóspede. Observe a nossa conduta e veja que todos nós aqui somos capazes de lhe amar. Em uma próxima reunião eles voltam e dizem assim, gostaria de ficar aqui. Porque vocês podem amar os estranhos, então me podem amar. Porque muita gente tem pena do obsidiado. Eu tenho do obsessor. Porque o obsidiado fez o mal, está resgatando. Mas o obsessor vem sofrendo desde a época em que experimentou o mal e não perdoou. Então ele está sofrendo esse período todo. E agora que percebe, ele está criando mais sofrimentos para o futuro. Porque a grande terapia para o ódio é o perdão. Enquanto não perdoarmos, nós estaremos adquirindo mais débitos. Daí, a nossa atitude interior é da perseverança, a do idealismo. Sabem por quê, meus amigos? De Joana de Ângeles. Porque aquele que encontrou Jesus nunca mais é o mesmo. Há muita gente que viu Jesus passar, outras pessoas que ouviram falar dele, mas quem o encontrou, nunca mais. No livro Há 2000 anos, da psicografia do apóstolo Chico Xavier, ditado por Emmanuel, ele narra que no lago de Genezaré ele encontrou Jesus. E o mestre lhe disse, senador, agora, ou só no decorrer dos milênios. Ele viu Jesus, mas não aceitou. Através dos milênios, ele encontrou Jesus. Esteve no Brasil como padre Manuel da Nóbrega. E não é necessário dizer quem foi Manuel da Nóbrega para a comunidade brasileira. Através da mediunidade xavierina, ele se tornou esse apóstolo do evangelismo espírita no Brasil. Nunca mais ele foi o senador romano. Ele se tornou o emérito cristão. E daquele encontro ele aplicou 19 séculos da sua existência espiritual para recuperar-se daquele momento perdido. Então nós que encontramos Jesus, não somos mais o que éramos. Agora os que vimos, os que ouvimos falar e os que ainda não vimos, podemos permitir-nos o luxo de estar mais ou menos em banho-maria. Após identificados os padrões que levam a determinados sintomas, qual a forma de induzir o paciente a dissolvê-los ou a cooperar com isto? Visto ter encontrado pessoas que aparentemente não deixam abertura para qualquer tipo de trabalho, a pessoa diz que tem uma técnica de cura alternativa. Nós não podemos curar a quem não se deseja curar. É o exemplo da pedra da parábola de Sai Baba e é o exemplo de minha irmã. Na questão da sua profissão, no exercício da sua terapia, diga ao paciente, não vou conseguir nada porque você não quer ficar bom. Então não volte mais aqui ao trabalho, porque eu estarei ganhando o seu dinheiro sem lograr resultado. Temos essa coragem honesta. Porque a pessoa depois diz assim, eu fui a tudo que foi médico, a tudo que foi terapeuta e não adiantou nada. Quanta gente me diz, eu já fui a tudo que foi médico. Eu já sei que a pessoa está adorando a doença. E para ela é uma verdadeira honra dizer que nenhum médico descobriu. A sua doença é capricho. E é o prazer de ser infeliz. Como a pessoa não quer mudar, ninguém a pode mudar. Daí, esperemos que a pessoa esteja disposta. É a pedra porosa. Foi como eu disse a minha irmã, agora você tem que mudar de atitude, tem que ouvir o Evangelho para poder aceitar. Qual a visão do ponto de vista espírita? O seminário não é espírita, estão vendo. Mas
a respeito dos problemas neurológicos, mais precisamente a epilepsia. A epilepsia é uma enfermidade que tem toda uma patologia muito bem delineada na neurologia. Ocorre que também, na área dos fenômenos obsessivos, há crises de aparência epiléptica, mas de causa mediúnica. Quando Jesus desceu do Tabor, um pai pediu-lhe que atendesse a seu filho, porque um espírito imundo tomava, fazia-o convulsionar até babar sangue, e ninguém conseguia curá-lo. Jesus acerca-se, o jovem tem uma crise de aparência epiléptica, e então o mestre exorta o espírito a que o abandone e cura-o. Mas nós recomendaríamos a toda pessoa que tem convulsão com característica epiléptica, que mesmo que o fenômeno seja obsessivo, não abandone o seu médico, tome anticonvulsivos. Porque há uma prática em pessoas entusiasmadas, inexperientes, de dizer assim: abandone o médico, que é obsessão. As obsessões, quando se prolongam, afetam o organismo e se transformam em doenças. E é necessária a presença do médico. O Espiritismo não veio competir nem combater a medicina, veio apoiá-la, oferecer uma visão mais profunda, porque a medicina estuda os efeitos e o Espiritismo vai à causa dos problemas. Daí nós sugerimos que, mesmo que o caso seja de natureza obsessiva, o acompanhamento especializado se faça natural, até que cessem as crises, diminuam-se as doses medicamentosas e a pessoa recupere a saúde. Com relação à produção de endorfinas, o indivíduo, ao chegar a uma certa idade, tem seus níveis em produção diminuída, causando assim os sintomas da depressão, a chamada depressão senil. Diz a ciência que é um fenômeno que apenas se controla com medicamentos como este e aquele. Qual o enfoque e diagnóstico espírita a respeito? Que a medicina está certa. Se o indivíduo não possui resistências para ele próprio fazer a autocura, ele necessita de um grupo de apoio e necessita de um terapeuta para o ajudar. Quando nós falamos da autocura, é para aquele que dispõe dos recursos de fazê-lo. Mas uma pessoa que está numa esquizofrenia, numa crise de autismo, que tem um distúrbio neurológico profundo e que não dispõe do discernimento para realizar esse esforço, necessita da ajuda de outrem, do médico, do grupo de apoio, até que ele recobre os recursos para poder dar prosseguimento à sua autocura. No problema do envelhecimento, há um desgaste muito grande dos neurônios cerebrais, há uma distonia nas sinapses da comunicação. E como a velhice é um fenômeno biológico que nos vai afetar a todos, alguns por fenômenos kármicos, podemos perder a capacidade do discernimento, do idealismo, do otimismo, antes que outros. Mas a ciência está bastante avançada nesta área e pode nos ajudar muito. Hoje já existe nessa área terapias preventivas que podem ser iniciadas a partir dos 40 anos, com medicamentos específicos, não só para retardar o envelhecimento, mas para evitar determinados distúrbios de enzimas cerebrais. Sabendo que as origens das diferentes enfermidades repousam nos desequilíbrios do espírito, com as correspondentes alterações mórbidas do perispírito e, por fim, na alteração patológica do organismo biológico, físico, não deveríamos, além da reforma íntima, utilizarmos medicamentos que atuem diretamente no perispírito, como é o caso da homeopatia, sem a menor dúvida. Quando eu estava enfermo, eu usei 16 medicamentos, ou melhor, cheguei a usar 16 drágias de medicamentos por dia, porque o organismo necessitava das substâncias químicas. Tinha que usar vasos dilatadores para me diminuir as dores anginosas. Mas através do controle mental, através da terapia da autoiluminação, a chamada terapia da luz, através da bioenergia, os bons espíritos foram ajudando-me a recompor o organismo.
até que eu fiquei tomando apenas 2 medicamentos. Um deles, muito bom aliás para mim, por causa da minha idade, era AS infantil, que era para liquefazer mais o sangue, para evitar embolias. Até que eu disse, sabe de outra, eu vou suspender totalmente. E suspendi totalmente todos, desde outubro do ano passado. Mas há outras pessoas que talvez não disponham das mesmas resistências. É natural que uma pessoa mais vivida tenha mais experiência e tenha mais autocontrole. Daí, necessitamos de medicamentos. Chico Xavier toma medicamentos. Como é natural, porque a máquina biológica tem funções. E para que elas tenham ritmo, necessitam de substâncias químicas, biológicas, fluídicas. E naturalmente os processos laboratoriais nos ajudam muito através da farmacologia. Além da oração e do passe, como podemos ajudar alguém que está doente? Sinto muitas vezes as minhas mãos quentes. Isso é psicológico ou tem utilização prática? Naturalmente pode ser um problema de irrigação. Não vamos ficar no fanatismo de que muita gente diz assim, as mãos quentes é porque são mãos para passes, etc. Nada disso. Pode ser um problema circulatório, como também as mãos frias podem ser um problema circulatório. Porque o problema não está nas mãos, e sim no sentimento. A melhor maneira de ajudar alguém é estimular a pessoa a que se ajude. Por mais que nós amemos a um ser, não podemos tomar o remédio por ele. Se tomarmos, ele não fica bom. Mas se nós o estimularmos a que tome, ele ficará bom. Mas se ele se recusa, a vida se encarrega de ensiná-lo. Tenhamos paciência. É que nós temos uma forma de ver as coisas que achamos que a pessoa deve ficar bom, esquecendo que a pessoa pode ficar bom daquela doença e arranjar outra. Muda de doença porque não mudou de comportamento. Está no Evangelho. O espírito mau sai e vai buscar 7. Se ao voltar encontra a casa asseada, ele não a toma. Mas se a casa está suja, são 8 que a habitam. Isto é, o espírito vai, e quando volta, se a pessoa não se reformulou, então são novos espíritos. Daí existem, entre alguns espiritistas, a ideia de fazer desobsessão. Tira o obsessor e o ex-obsidiado arranja outro, porque ele não muda de conduta. Muitos espíritos chamados obsessores, eu sei que há muitas pessoas aqui que não são espíritas, mas está dentro do temário. Às vezes não entram nas casas de oração, na igreja católica, na protestante, na espírita, no templo budista, na sinagoga, porque as vibrações saudáveis impedem-lhes a entrada. Quando o paciente chega, as barreiras vibratórias impedem que os adversários entrem. A pessoa entra e sente-se muito bem. Na hora que sai, começa a voltar aos pensamentos viciosos, aí atrai-os de novo. E diz assim, mas eu frequento tanto e não fico bom, porque não mudou de conduta. Mude de atitude mental que verá que fica bom. Um amigo me disse um dia, Divaldo, eu frequento há 20 anos, não vi nada. Eu disse, qual foi o progresso moral que você vê? Ah, nada, cara. Eu digo, então, cara, tem que ficar pior mesmo, não, cara? Porque não há milagres. Gostaria que o senhor me respondesse, como poder viver de forma saudável? Ou na presença de algumas pessoas que nos fazem sentir mal conosco mesmos. É que nós temos uma grande preocupação com a opinião que os outros fazem de nós. Todos nós passamos por essa fase, mas nós vamos encontrar tanta gente que pensa mal de nós que a gente acostuma, e aí não dá mais importância. No começo eu me sentia doente com as reações psicológicas de pessoas. Julgamentos, considerações, conceitos me afetavam. Depois Joana me disse, meu filho, você não pode mudar o mundo. Eu disse, o que é que eu faço? Mude você. Se eu não podia mudar o mundo, eu podia mudar-me. Aí eu mudei. E quando a pessoa não gosta de mim, eu lamento, porque está perdendo um grande amigo. Certa feita eu fui convidado para falar na Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro, na URCA. E quando eu cheguei, havia militares muito respeitáveis,
vários generais, coronéis, majores. E era aquele ambiente de autoridades, todas uniformizadas, com as suas respectivas condecorações. E deram-me o tema, eu proferi a conferência. Fiz o melhor dentro do meu alcance. Quando eu terminei, veio uma senhora, porque às vezes as mulheres são especiais. As irmãs me perdoem, me dêem licença. Mas mulher é uma coisa que não foi criada por Deus. Ela se autocriou. Daí é uma psicologia bastante especial. As esposas de certas autoridades são muito mais autoridades do que as autoridades. São marechalas, são generalas, são governadoras, são isso, são aquilo. Eu tenho um profundo respeito por suas excelências, as mulheres. E quando eu terminei, veio a esposa de um general e me disse assim: eu sou a esposa do general fulano de tal. Eu já percebi o negócio. E ela veio com um grupo de senhoras de alta sociedade, de altas joias e de vestidos de grife. E eu, aquele coitadinho, amarelinho ali. Ela disse: senhor Divaldo, quando o senhor entrou, eu o detestei. Ela queria se exibir. Era a esposa do general. Ela disse assim: o que é que ele vai me dizer? O general já bota na cadeia. Mas eu digo assim: ah, madame, o povo adora ser chamado de madame. Eu disse: ah, madame, adorei a sua cultura. Como? A senhora colocou o verbo muito bem. De que forma? No pretérito passado. Naquele tempo tinha pretérito passado, hoje está tudo enrolado na gramática. No pretérito passado. Quer dizer que a senhora me achou passado muito desagradável, que equivale a dizer que não acha mais, não é verdade? Ah, não, senhor, agora o senhor é adorável. Eu digo: que bom. É muito melhor a gente ter uma má impressão de uma pessoa e depois corrigi-la, a ter uma ideia de uma pessoa que não vai corresponder e criar uma grande frustração, o que é verdade. Daí eu agradeço muito. Se a senhora puder me ajudar a ser menos antipático, eu lhe agradeço. O que foi em mim que mais lhe desagradou? Ela disse: tudo. Eu disse: aí vai ficar um pouco difícil, né? Porque eu posso mudar o andar, posso mudar o vestir, mas não posso mudar o corpo. Ela disse: não, senhor Divaldo, eu estou brincando e tal. Nós sempre encontraremos. O importante é termos consciência de si. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, que são 6 livros monumentais, sem nenhum caráter propagandístico, porque eles se vendem por si mesmo, ela fala: é necessário ter a consciência de si, a consciência do próprio valor. Não é o que dizem que eu sou, mas sim aquilo que eu sou. Porque se disserem que eu sou a pessoa mais ilustre da terra, eu não me torno culto. E se disserem que eu sou a pessoa menos instruída, eu não me torno inculto. Eu sou o que sou, nem mais nem menos do que aquilo em que estou. Daí nós não deveremos nos preocupar muito e deveremos seguir adiante. Seria uma atitude espírita sair de casa, de um lar conturbado, com mãe, irmãos mais velhos, opressores e autoritários, para buscar encontrar-se, ter sua própria vida, seu espaço, procurar sua saúde? É válido, desde que seja adulto. Se você é um adulto que tem autossobrevivência, autossubsistência, e está buscando aprimorar-se, os seus vínculos afrouxam quando você adquire a identidade de si. Então você pode perfeitamente buscar a sua plenitude, mas que não seja isso uma fuga para fazer o que quer, e que nem sempre seja recomendável. Porque muitas vezes o lar nos impede, nos freia determinadas liberalidades. E nós podemos perceber que aqueles que discrepam de nós estão sendo autoritários e cruéis, quando podem estar sendo vigilantes ao modo deles, conforme eu contei a própria experiência. Mas se você tem condições de viver bem por si mesmo e continuar amigo da família, não há por que ficar dentro da mesma casa. O lar não é a parede, a construção, o imóvel. É aquilo que colocamos dentro da casa. E nós poderemos estar no lar mesmo morando noutra casa.
E poderemos estar na casa e não vivermos no lar. Já vamos terminar daqui a 3 horas. Uma pessoa encontra-se em estado terminal de câncer, segundo a opinião médica. Mas a pessoa está bastante confiante, acredita na sua cura, não passando de maneira nenhuma pela cabeça a ideia da desencarnação, por não saber seu verdadeiro estado. O que fazer? Deixá-la otimista e à procura da cura? Ou prepará-la para um possível desencarne? Usemos a palavra desencarnação, que é muito mais própria espiriticamente. Depende da estrutura da pessoa. Se a pessoa cultiva o otimismo e tem essa fase da ilusão da saúde, é muito favorável, como diz a doutora Elizabeth Kubler-Ross. Ela estabelece num código, no livro Morte, Etapa Terminal da Vida, que o indivíduo passa por 5 etapas. E essa etapa da euforia é muito boa, até o indivíduo cair na realidade e fazer o quadro da depressão. Nós deveríamos estimular ao otimismo, mas devemos também dizer, e se por acaso, num acaso absurdo, você vier a morrer? Quando eu sou convidado a visitar algum paciente terminal, a família me diz assim, olha, não diga que ele vai morrer, não. Eu digo, então não vou. O que é que eu vou fazer aí? Ah, mas ele está tão confiante. Eu digo, mas eu não vou matar, mas eu vou lembrar da possibilidade. E eu digo assim ao paciente, olha, eu estou saudável, você está doente. Pela lei natural, é mais provável que você morra antes de mim. E como sempre o outro quer que a gente morra, eu digo assim, é provável também que ao sair daqui eu morra e você vá no meu enterro. Você faz, é verdade. Mas, pela lei natural, você está mais na minha frente, está na cabeceira da lista. Já pensou na possibilidade de você ir antes? Já lhe passou pela cabeça? Então te fala jovialmente. Eu me lembro de uma anedota árabe. Os orientais planteiam muito seus mortos. E naturalmente, quando a doença se agrava, eles envolvem o familiar e começam a sofrer por antecipação. Então contam que o homem estava morrendo e a esposa, ambos eram árabes. Na hora que ele estava, vai, não vai, ela gritou, não vá, eu quero ir no seu lugar, deixe-me ir no seu lugar, pelo amor de Deus. Ele disse, adeus, que Alá te abençoe, eu já estou indo. Não vá, eu não deixo, eu quero ir no seu lugar, eu vou. E o moribundo, não vou eu vou. Aí chegou a morte, botou a mão nas quadris e disse, afinal, qual é dos dois que eu levo? Ela fez. Então a gente pode dizer assim, olhe, a irmã morte pode chegar agora e perguntar qual dos dois que eu levo. Eu o doente, né, coitado. E essa, por associação, para ajudar a despertar, me levou a outra, que a viúva acompanhava o féretro, desesperada, segura por 3, 4 pessoas. Ela, eu quero ir com ele, eu quero ir com ele de qualquer forma, eu quero ir com ele. E gritava e arrancava os cabelos e tal. Quando chegou na sepultura rasa, ela subiu no monte de terra, eu quero ir com ele, eu quero ir com ele. E ela gritou tanto que escorregou e caiu na sepultura. Quando ela caiu, ela gritou, tirem-me daqui. Segundo o que entendi, mente é diferente de cérebro. Cérebro é a parte física e a mente é a parte psíquica. A inteligência é atributo da mente ou do cérebro. O que é inteligência sob o aspecto biológico e o aspecto mental? Pensamento é uma faculdade do cérebro ou da mente? A mente é o ser pensante, é o espírito. O cérebro é o computador. O cérebro é este microfone que está levando a minha voz ao alto-falante. Eu falo e ele conduz.
O cérebro tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios, especializados para decodificarem a mente, que é o espírito. Quando o espírito mergulha no cérebro, ele imprime nele as ideias, o pensamento. O cérebro transforma o pensamento em verbalização, palavra escrita, palavra falada, e ideias, inspiração. Daí a inteligência não é do cérebro, é do espírito, que o espírito imprime nas células superpiramidais do cérebro. A mente está no espírito, que imprime no cérebro e ele transforma em pensamentos. Daí, do ponto de vista biológico, o pensamento é a mente decodificada pelo cérebro. E do ponto de vista espiritual, o pensamento é a mente que se tornou ideia, graças à qual nós nos comunicamos. E a última. Segundo o que você disse, ou que entendi, nós mesmos é que muitas vezes desenvolvemos a doença através dos pensamentos. E nos casos das crianças, que eu creio não ficarem pensando para nelas desenvolverem a doença, como e por que a elas atingem. Ora, os animais não pensam e também ficam doentes. As plantas não pensam. E a fitopatologia classificou uma série de doenças que afetam as plantas. É que a doença é um processo degenerativo, é um processo de desgaste biológico. Quando nós, criaturas pensantes, atuamos de forma favorável a que elas aumentem o seu campo em nós, amplia-se-lhes a capacidade. Na criança, por exemplo, é um fenômeno kármico. Mas à medida que ela vai adquirindo a razão, ela pode tornar mais amena ou mais difícil na situação da enfermidade. Nos animais é um processo de desgaste, do processo kármico. Porque é da lei biológica tudo que nasce morre. E é da chamada lei que rege o universo. A ciência que se encarrega de medir o calor, a vida térmica do universo. Então há uma lei chamada de entropia. A vida, para viver, consome energia. E à medida que gasta energia, envelhece, desequilibra-se e morre. A luz que nos ilumina vem de um centro gerador. Quando acaba a sua capacidade energética, apaga a luz. O sol que nos aquece transforma 420 milhões de toneladas de massa e energia por segundo, o que equivale a dizer que um dia ele vai se apagar. Os astrofísicos estabeleceram que dentro de 15 bilhões de anos. Então, ao terminar uma conferência na qual eu dei esse dado, uma moça me se aproximou e perguntou: Divaldo, é mesmo que o Sol vai se acabar? E dizem os astrônomos. Quando? Eu disse: 15 bilhões de anos. Ela disse: meu Deus, o que será de mim que ainda não me casei? Teremos agora um intervalo de meia hora. E nesse espaço estaremos autografando livros.